Receber uma palavra é como se tornar uma flecha a ser lançada a um destino. Quando Noé ouviu a sua chamada, nenhum outro havia construído um barco para uma chuva que encheria toda a terra. Quando Abraão foi encontrado em meio a um povo idólatra e incrédulo, ele se dispôs a ir para uma terra que ele não sabia onde estava. Moisés assumiu com coragem e autoridade para falar com o homem mais poderoso de sua época para libertar um povo que já era escravo por mais de 400 anos. Todos enfrentamos o desconhecido, o medo. Talvez em algum momento duvidaram, mas se encontraram com aquele que é o verdadeiro caminho da chamada. Em uma geração onde muitos estão paralisados em seu tempo, eu vejo um exército a caminho. Enquanto muitos estão procrastinando sua chamada, eu vejo um exército a caminho. Ainda que muitos permitam a inconstância estar ao seu lado, ainda assim, eu vejo um exército a caminho. Não é sobre o que sentimos ou pensamos, é sobre uma palavra que recebemos, é sobre aquele que nos chamou e nos escolheu apesar de nós. Nós estamos no caminho da chamada, nós vivemos com intensidade, estamos debaixo de uma autoridade e não perdemos o nosso tempo. Esse exército grita: inconstância nunca mais. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Seja bem-vindo a esse exército. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida, sejam muito bem-vindos ao Caminho da Chamada. Eu sou a pastora Camila Barros e eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, gente. Eu creio que esses serão dias em que o Senhor fará coisas novas na nossa vida. Ele vai colocar um caminho no deserto e fará fluir rios de água viva, mesmo que você esteja passando por um tempo de sequidão, tá? O Caminho da Chamada é uma série de 4 aulas onde você encontrará as respostas para viver a sua chamada de maneira excelente, sem perder mais tempo com a paralisia espiritual e nem a inconstância, ok? Nessa semana, e essa semana vai ser incrível, cola com a gente, você vai receber ferramentas práticas. Para quê? Para fortalecer a sua vida devocional, a sua identidade e ativar o propósito que Deus tem na sua vida, para que você possa tocar outras pessoas e assim cumprir a vontade de Deus para a sua vida. As aulas não ficarão disponíveis por muito tempo, então você precisa ativar o alarme no seu celular e deixar tudo anotado dentro da sua agenda, tá bom? Papel, caneta, bloco de notas, não tem problema. Não deixe de entrar no grupo de WhatsApp exclusivo do nosso evento, pois é lá que eu vou te avisar das aulas e enviar todos os materiais complementares do nosso evento, tá bom? Agora vamos lá, meu povo, para quem serve essa semana? Essa é uma série de aulas para você que deseja fortalecer e viver a sua chamada. Você que deseja desenvolver mais disciplina, mantendo uma rotina devocional intensa, funcional. Para você que quer mergulhar no estudo da palavra para ter um ministério. Para você ser constante e ativo. Para você que deseja romper com a procrastinação, com a inconstância e com o medo no seu ministério. E se esse é o primeiro evento que você participa comigo, eu quero te dizer que nossa comunidade tem alguns lemas e é importante que você que está participando do Caminho da Chamada compartilhe isso, pois assim eu vou saber que você está comigo. Enfim, tamo junto. Vamos lá. O primeiro lema é #inconstância nunca mais. O segundo é #foco até o fim. E por último, vai com medo mesmo, viu? Que vai dar certo. Esse movimento não é para aquelas pessoas que estão conformadas com a sua vida e com a sua entrega na chamada. Não é para quem deseja empurrar para amanhã ou terceirizar as realizações daquilo que o Senhor confiou a você, ok? Então, como prova que você está comigo nessa jornada, não só comigo, compromisso com Deus e entre nós, eu quero te convidar a encher a nossa aula de comentários das nossas hashtags utilizadas, tá bom?
foco até o fim, constância nunca mais, o caminho da chamada. Vambora, meu povo. Presta muita atenção. Eu também quero te dizer que você não chegou nesse evento aqui por acaso. Esse é o primeiro sinal que você tem de Deus uma chamada na sua vida. Você não caiu aqui de paraquedas, você precisa entender isso. E quando nós falamos disso, é importante que você compreenda que de Deus nós somos cooperadores. Como diz 1 Coríntios 13:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Há aspectos da sua chamada que dependem exclusivamente de Deus e outros que dependem exclusivamente de você. Mas a glória é que até na parte que depende de nós, Deus nos conecta a pessoas que podem nos auxiliar nesse processo. E é por isso que você está aqui. Existe um tempo oportuno em nossa nação. Ministrando em diversas partes do Brasil, tem sido para mim um grande impacto ver a quantidade de ministérios, projetos que pessoas têm produzido, fazendo a diferença onde estão. Desde lugares mais remotos dentro da nossa nação, lugares onde a gente tem dificuldade até de chegar. Lá também eu tenho sido impactada por projetos incríveis, como por exemplo o Campos Brancos da Kellen Gaspar, um projeto incrível de uma envergadura elevada, onde alcança comunidades ribeirinhas e população quilombola, enfim. Não tem dificuldade para a realização daquele projeto. É algo incrível de ver e dentro de um lugar muito remoto, onde a gente precisa até de algumas canoas para poder chegar. Agora, também em regiões extremamente urbanas, como a Grande São Paulo, por exemplo, a gente conhece o projeto Construide. Eles reformam casas e às vezes até estabelecem do zero para pessoas que têm dificuldade de moradia, moradores de rua. É um projeto lindo de se ver. Veja então, são pessoas vivendo a sua chamada e o seu propósito, independente do cenário, do contexto ou das oportunidades que elas vivem. Por outro lado, eu também não posso deixar de dizer que eu percebo como um exército, como ali no Vale de Ossos Secos, um exército paralisado pelas culpas, pelas frustrações daquilo que não fez, daquilo que não realizou. Gente que tem gastado muito mais tempo administrando as frustrações do passado do que usando o tempo e os dons que Deus tem dado para construir projetos que vão revelar o futuro. Muitas vezes isso se dá devido ao nível de acesso a informações que temos recebido. Muitas vezes elas produzem ruídos que trazem prejuízos à nossa chamada. Quantas pessoas eu vejo falando que não sabem se aquilo que está no coração delas é de Deus, é delas, e algumas vezes elas até acham que é do diabo, como se a voz de Deus e do diabo tivessem alguma semelhança. Muitas pessoas estão gastando o seu tempo e energia para gerir aquilo que não fizeram no seu passado. Seguinte, eu estou aqui para liberar uma palavra sobre você. Depois de 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para retornar ao Egito com uma palavra. Diz assim o texto: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Eu quero declarar que na sua vida também vai ser assim, que esse evento marca o início de uma nova jornada para você. Anota essa data hoje como um registro dizendo: hoje começa um novo tempo. Anota aí: hoje começa um novo tempo na minha vida, de não mais gerir o meu passado, mas a partir de hoje começar a executar o que Deus tem para o meu futuro. Assim como daquele vale de ossos secos, gente, eu declaro isso. Assim como no vale de ossos secos, Deus levantou um exército, aqui no caminho da chamada, Deus está fazendo ressurgir um exército disposto a romper com a procrastinação, com a inconstância, com a paralisia e com o medo, o sentimento de medo e de estar atrasado na sua chamada. Em nome de Jesus, anota isso aí e declara, porque essa jornada vai começar agora no caminho da chamada. E o primeiro passo no caminho da chamada é você romper com aquilo que hoje nós vamos chamar de bloqueios do caminho. São coisas que aparecem na sua chamada para tentar te fazer desviar do propósito de Deus. Por exemplo, eu vou contar uma história que muitos já conhecem, mas talvez você ainda não conheça, para te provar que é possível romper com esses bloqueios no caminho da chamada. Qual era o meu bloqueio no desenvolvimento do avanço da chamada que Deus me confiou? O digital. Gente, isso aqui que eu tô vivendo com vocês hoje é a realização não só de um milagre, mas é a prova de que quando você rompe com esses bloqueios, você projeta a sua chamada para viver níveis e coisas maiores. Eu vivi essa realidade quando eu conheci, por exemplo,
a equipe e a empresa que trabalha nos dando todo o suporte daquilo que a gente promove hoje, que é a Promove. A Promove me ajudou a promover todo o sistema de mentoria que a gente tem hoje e que possibilita a gente alcançar um número de pessoas muito grande ao redor do Brasil e do mundo. Por exemplo, no treinamento Chamados à Excelência, eu tenho gente do México, da Suíça, da América, gente de cada lugar que vocês não imaginam. Gente que eu só pude acessar e, de certa forma, também ser acessada através da vida dessas pessoas e daquilo que elas poderiam contribuir na minha vida através do digital. Mas eu tinha um bloqueio, uma resistência muito grande com o digital. Na época eu fiz até uma live e eu denominei a live chamando Quebrando a Ignorância. Se você não viu, ela está disponível lá no meu canal do YouTube, Camila Barros UFC. Acabei de fazer uma propaganda do meu canal do YouTube. Mas aqui, falando sério, era um bloqueio. Hoje eu brinco com isso, mas na época era um bloqueio muito grande, muito severo, que atrapalhou muito a desenvoltura da minha chamada. Por quê? Eu sei que eu não sou muito novinha, tá? Mas também não tô muito assim avançada não, ainda nem pinto o cabelo, eu tô maravilhosa ainda. Enfim, então eu tava nesse período intermediário e eu tava me sentindo muito atrasada em relação a maioria das pessoas que eu via avançando, porque elas já estavam inseridas no digital e eu não. E eu estava muito religiosa dentro disso, porque a gente aprende as coisas e acaba vivendo dentro daquela formatação, sabe? E eu fiquei presa naquilo, enfim, resumindo a história. Aquilo me prejudicou, me deu sensação de atraso muito tempo. Mas depois que eu conheci essa galera que Deus colocou na minha vida para elucidar o meu entendimento e aumentar o nível de alcance daquilo que Deus me confiou, eu compreendi que Deus não queria que o ministério que Ele me deu ficasse obsoleto. E foi através, por exemplo, de toda essa ampliação aí da comunicação no digital que eu comecei a desenvolver coisas que eu achava que não seria capaz, que a minha mente estava bloqueada para isso, eu achava que isso não combinava com a minha chamada, mas veja o que o Senhor fez, né? E hoje a gente tem possibilidade de alcançar milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E hoje, por exemplo, né, o caminho da chamada, esse nível de transformação que eu tô me comprometendo a passar com vocês através desse movimento que a gente iniciou hoje, nessa primeira aula, só é possível por causa dessa plataforma digital que tá aqui com a gente. Então, veja como é importante a gente romper, não desviar, ok? Não é desviar, é romper com esses bloqueios que aparecem no caminho da sua chamada. Eu queria falar algo aqui, se vocês puderem, anotem aí. As suas maiores realizações estão logo atrás dos seus maiores bloqueios, ok? As suas maiores realizações estão logo atrás dos seus maiores bloqueios. Uma outra coisa que eu quero falar pra gente já inaugurar aqui é 3 bloqueios que a gente vai romper hoje, na aula de hoje, tá? Nós vamos romper com 3 bloqueios que aparecem no caminho da chamada, mas eu queria repetir essa frase pra você, tá bom? Que as maiores realizações da sua vida, do seu ministério, elas estão logo atrás dos seus maiores bloqueios. E antes da gente já entrar no conteúdo, se você quiser já pode ir anotando aí, ok? Nós vamos hoje romper com 3 bloqueios que aparecem no caminho da nossa chamada. Mas antes, eu quero que você anote aí também a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, segundo escreveu ele no capítulo 14, do verso 6. É o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas frisa a parte A do versículo, que é isso que a gente quer desenvolver hoje. Nesse caminho, eu tô aqui para declarar que você vai conseguir, você vai romper com esses bloqueios, porque Jesus não está só com você no caminho, Ele é o caminho pelo qual você vai trafegar para se realizar na sua chamada e para glorificar o nome de Deus no propósito que Ele te confiou. Bora lá? 3 bloqueios que você vai romper no caminho da sua chamada. Bloqueio de número 1. O primeiro bloqueio é a culpa. Quando eu penso na culpa, né, ou em culpa, a imagem que eu tenho é como se você tentasse correr com aquelas bolas de metais pesadas, sabe? Presas e amarradas ao seu pé. Ou seja, você não conseguirá ir muito longe, nem muito rápido carregando a culpa. Há uma frase muito comum que diz que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa é o dia que ela nasce, bem como o dia que ela descobre o porquê nasceu. Mas preste atenção, mas entre descobrir o porquê nascemos e vivermos essa chamada, existem alguns desafios, respostas e escolhas que nós temos que fazer. Por exemplo, Pedro foi chamado pelo Senhor no dia da grande pesca. Jesus entrou no barco dele. Não foi uma escolha de Pedro, foi o próprio Jesus que o escolheu. Então eles vão para um lugar mais fundo. Jesus libera a palavra
E Pedro faz a grande pesca. No final, Jesus o convida a segui-lo. Pedro começa ali a viver a sua chamada. Porém, no final da vida de Jesus, Pedro não consegue corresponder àquilo que ele gostaria, aquilo que ele entendeu que deveria corresponder. No momento de maior aflição e dor do ministério de Jesus, Pedro acaba por negá-lo. Logo então vem o sentimento de culpa que paralisa Pedro. João, no seu evangelho, narra que Pedro volta a pescar. Ou seja, ele volta a fazer o que fazia antes de se sentir culpado. Aqui eu não estou falando de pecado, mas de estilo de vida, entendeu, gente? Muitas vezes você tem negligenciado um estilo de vida de constância, de entrega, porque você ainda está carregando a culpa de não ter dado a resposta certa, de ainda não ter feito aquilo que você sabe que deveria fazer para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há nele hipocrisia. Salmo 32, verso 1. Como é feliz, diz o Salmo. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês se identificarem com o que eu estou falando sobre culpa, porque eu sei que tem gente me ouvindo agora e dizendo: Camila, mas como é que eu faço para superar o sentimento de culpa, né? A primeira coisa que você precisa entender é que culpa está associado à consciência, né? A gente tem consciência, ou seja, você só se sente culpado porque você tem consciência, tem uma boa consciência. Então, assim, é bom a culpa, Camila? Não, a culpa não é boa, mas ela é a prova de que a sua consciência está em dia. Mas ainda fica a pergunta: Camila, como é que eu faço para superar esse sentimento de culpa? Porque o ruim da culpa é isso. Ela até prova que você tem consciência, mas ela te paralisa, ela não deixa você avançar. E lendo esse salmo e podendo desfrutar de alegria hoje, de perceber que a culpa de vez em quando ainda se apresenta na minha vida pela minha boa consciência, mas ela não tem mais o poder de me paralisar, eu vejo como é que eu consigo proteger a minha felicidade e a minha alegria. A exemplo do salmo que a gente acabou de fazer menção. E me lembro de uma história, de uma época onde dar dízimo para mim era uma coisa muito difícil. Quem me conhece já aqui há um pouco mais de tempo sabe que eu não tive a alegria de nascer num lar cristão. Então eu tive que aprender todo o sistema doutrinário da igreja e do cristianismo ponto a ponto. E dízimo foi um deles dentro da doutrina que eu passei a executar e a servir na igreja local, ok? É porque eu não vou entrar em assunto de dízimo, ok, gente? É só um exemplo para vocês entenderem. E aí, dentro desse contexto, quando eu comecei nesse aprendizado, eu era muito dura. E o dízimo, ele é muito justo, né? Ele não te pede um valor, ele te pede a porcentagem de um valor que já existe. Mas eu tendo dificuldade de me encaixar dentro daquele sistema doutrinário e dentro do entendimento do significado de dízimo, resumindo, atrasava o dízimo direto, se é que eu posso dizer assim. E na minha época, a gente tinha uma cartelinha. E naquela época, a cartelinha ficava logo na entrada da igreja. Mano do céu, você entrava e ficava um negócio de madeira pendurado na parede e o primeiro nome da tua letra, tipo C, aí o meu ficava lá no C. Ninguém mexia no de ninguém, mas aquele negócio ficava lá, sabe? Se desse na telha de alguém pegasse, dava pra você consultar quem era dizimista e quem não era. Muitos tempos atrás. Mas enfim, o que acontecia? Como vida difícil a beça, eu não conseguia manter o dízimo em dia. Gente, a culpa que eu sentia, o nível de ingratidão, a consciência que eu tinha do quão equivocado era aquilo, do quão horrível era aquilo, me deixava muito mal, muito mal. E qualquer área da minha vida que não prosperasse, eu já lembrava daquilo e aquilo me fazia sentir muito pior. E aí olha como é que eu tentava resolver o meu atraso na condição de dizimista. Eu fazia as contas e me esforçava para conseguir o valor referente ao dízimo que eu teria que ter dado no mês que passou. De vez em quando eu atrasava quase 3 meses, um exemplo para você entender. E aí aquilo ficava atrasado. Então tudo que eu ganhasse no futuro, eu não começava aplicando dali para frente, porque a culpa me levava a pagar o que ficou pendente no passado. Só que pensa, a gente pobre de marré. Aí o que acontecia? Quando caía alguma coisa na minha mão, eu não pegava aquilo para poder consertar dali para frente. Eu pegava aquilo para tentar consertar o que ficou preso lá atrás,
como se o céu fosse me deixar no SPC e Serasa se eu não renegociasse aquela dívida. Mas o céu não é assim, gente. Palavra de Deus a Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. É a sua consciência que te faz sentir culpado, não é o céu que está te julgando, não é Jesus que está te julgando, tá entendendo? Resultado, eu não conseguia organizar a minha vida como dizimista, porque tudo que eu pegava no presente, eu tentava adequar na dívida do meu passado. Você sabe quando eu consegui resolver a minha vida como dizimista? Quando eu me perdoei. Quando eu dobrei o joelho e eu disse: Senhor, eu não tenho condições de pagar o que ficou para trás. Nunca mais eu esqueço dessa oração, gente. A Bíblia diz que o que confessa e deixa, e é deixar mesmo. Não é tentar renegociar aquilo, é deixar. Eu dobrei o joelho e eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu quero, eu até tentei, mas eu não consigo organizar esses dízimos que ficou para trás. Me perdoa, sabe? É o confessa e deixa. E ali eu deixei. Dali por diante, o que eu fiz? Organizei a minha vida dali pra frente. Então, tudo que eu recebia, eu dava continuidade da porcentagem daquele dia pra frente. Nunca mais eu fiz do dízimo uma dívida pendente. E ali eu fiquei em paz. Então, dali pra frente, eu segui. Um amigo meu até brincou e falou: e dali pra frente nunca mais deu dízimo, né? Não, dali pra frente nunca mais eu tive problema pra dizimar. Então, esse é o lance da culpa, ok? Eu vou repetir de novo aqui o texto do Senhor na boca de Jeremias falando sobre isso. Eu sei que pensamentos tenho de vós. Gente, é a gente que fica se condenando pela nossa consciência, né? Mas os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz. Então, esse é o caso, por exemplo, o exemplo que a gente utilizou aqui agora de João 21 sobre Pedro. Veja, o Senhor vai até ele está se sentindo extremamente culpado porque ele fez uma coisa realmente muito grave. Então, a boa consciência dele, por que é uma boa consciência? É uma consciência que não lança rapidamente no mar de esquecimento aquilo que você fez, porque senão você não ia ter juízo, não ia ter noção, ok? Agora, você tem que superar. E como é que Pedro vive isso? Ele está totalmente afastado e o Senhor vai ao seu encontro. Não para fazer ele voltar na fogueira, não para fazer ele voltar diante das pessoas que ele negou Jesus para dizer: ó, eu vim aqui dizer que eu conheço ele sim. Não, o Senhor não trata ele acerca do passado. O Senhor trata ele redirecionando e orientando ele acerca do presente e do futuro dele. Pedro, tu me amas? Preste atenção nisso aqui, gente. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Veja como aquilo que aconteceu não mudou também a consciência do amor que Pedro tem pelo Senhor. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida. A gente acha que porque nossas atitudes são incoerentes com a realidade do nosso desejo verdadeiro do coração de servir ao Senhor, de buscar, de ter vida devocional, sabe? De querer ser melhor para Deus, de jejuar, descredenciam a verdade do amor que a gente sente. E não. Uma coisa é o sentimento e outra coisa é a prática. É claro que a prática, ela legitima o sentimento. Agora, na verdade, para Deus isso não muda. Sabe para quem isso muda? Pra gente. É a gente que melhora, é a gente que cresce, é a gente que evolui, é a gente que melhora o nosso relacionamento com Deus. Então, dentro desse contexto, Pedro vai lá e ele continua afirmando que ama o Senhor apesar daquilo que ele fez. O que é isso? É o confronto da culpa, sabe? Ele mesmo não é o Senhor que está confrontando, é ele. Ele está querendo dizer: olha, o meu sentimento continua verdadeiro mesmo depois do que eu fiz. Aí o Senhor não volta com ele lá naquele lugar, não faz com ele aquele caminho de novo para ele poder se retratar diante de Jesus com aquelas pessoas. É dali para frente. E ali, gente, é um choque de realidade e é um choque na nossa religiosidade. Quando diante da confissão de Pedro, ele não recebe disciplina, mas ele recebe a promoção, né? Porque olha, o Senhor não diz assim para ele: Pedro, você vai ficar 3 meses no banco. Não, o Senhor diz assim para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Porque ele viu que naquela hora a confissão dele era coerente com a realidade do coração dele. E Jesus conhecia a realidade do coração dele. Então a culpa foi removida. Camila, Jesus delegou culpa para Pedro em algum momento? Não, mas através daquele confronto fez com que o próprio Pedro removesse o bloqueio da culpa e desse continuidade. Então, falando bem abertamente para vocês entenderem, a exemplo de Pedro, a meu exemplo do dízimo, não dá. Todas as vezes que você tentar desviar do bloqueio da culpa, você vai entrar por um caminho que você não vai conseguir compensar e nem restaurar a sua vida. Você vai fazer que nem eu tentando acertar o dízimo. Você vai fazer como se Jesus tivesse obrigado Pedro a fazer aquele caminho de novo e se retratar diante das pessoas. Não é assim. Camila, como é que eu rompo com o bloqueio da culpa? Primeiro,
tendo consciência, ok. Segundo, você não desvia do bloqueio, você rompe com o bloqueio, não voltando naquilo que você não conseguiu fazer, mas tentando fazer novamente, partindo de onde você parou. Ok? Deus está dizendo isso para alguém agora através dessa aula de hoje, sobre os 3 bloqueios no caminho da chamada. O primeiro é a culpa. E por que a gente já começou com a culpa? Porque a culpa é um desafio muito grande, a gente fica tentando voltar para resolver, porque a gente não aguenta se sentir assim. Mas a graça do Senhor é sobre isso, não é sobre o mérito, ok? É sobre você lavar a consciência da culpa com a consciência da graça, com a consciência do seu perdão. E aí, Camila, descansar? Não, retomar dali para frente. Não dá para voltar aos devocionais que você não fez, não dá pra voltar os dias que você não leu a Bíblia, ok? Camila, isso é ruim? É ruim, porque você fica pensando aonde você estaria, só que isso não te tira do lugar. Então o que você tem que pensar? Aonde você está agora e a chance que o Senhor está te dando de viver agora, de fazer de novo. Você não entende? É isso que Ele está fazendo. Quando você está sentado aí do outro lado dessa tela, seja de celular, de computador, da televisão, você está diante de uma nova chance, não de ficar remoendo o que aconteceu, mas de daqui para frente não ficar mais paralisado aonde você estava. Então nada de ficar pensando nas devocionais que você não realizou, nas orações que você não fez, nos jejuns que você não entregou. Não, é daqui para frente. Isso é sobre palavra, isso é sobre graça, isso é sobre uma chance, isso é sobre não ficar nunca mais paralisado pelo sentimento de culpa, ok? É daqui pra frente. Vamos embora romper com o bloqueio da culpa, porque depois que Pedro, diante da sua consciência, não desviou, mas rompeu, afirmando, a despeito do que ele fez, é como se o Senhor dissesse assim, só pra gente entender, você tem certeza que você me ama? Porque essa palavra é incoerente com aquela palavra, sim, com aquela atitude. Sim, eu tenho certeza que eu te amo. Por quê? Porque uma coisa são as minhas práticas e outra é meu coração. Mas eu não vou desistir da verdade do meu coração porque minhas práticas ainda não são condizentes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar. Sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Isso não significa sim, eu desisto ou sim, eu vou pecar de novo. Isso significa sim, eu vou tentar de novo. Sim, eu vou recomeçar mais uma vez. Amém, gente? Vocês estão entendendo? É isso aí. Você tá aí agora, enquanto eu tô falando, a sua boa consciência tá dizendo, mas você já fez isso uma vez? Mas você já participou de outro movimento? Mas você... Não importa, eu tô aqui pra tentar de novo, porque as minhas práticas podem ainda não ter sido tudo aquilo que eu queria que fossem pra Deus, mas a verdade do meu coração continua, a inquietação do meu ministério continua, a vontade de romper com a minha chamada continua. Então vambora romper com esse bloqueio da culpa, bola pra frente. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então vambora pra frente. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos romper com o bloqueio da culpa hoje, em nome de Jesus. Vai acompanhando aí até o final, gente, porque eu tenho algumas tarefas tremendas de ferramentas práticas pra gente arrebentar e detonar com tudo isso ainda hoje nessa aula de número 1, tá bom? Agora vamos lá, o segundo tópico, que são as distrações, tá bom? Por que que é tão importante a gente romper com esse bloqueio que nós estamos chamando de distração? Porque o resultado da distração é que ela acaba te fazendo procrastinar. Josué capítulo 1, verso 7. Vamos usar isso aqui de base. Olha, quando Deus chamou Josué para assumir o lugar de Moisés, o Senhor ele foi muito claro com Josué ao dizer assim para ele, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus mostra que ele tinha um caminho traçado e que Josué não podia se distrair nesse caminho. Parafraseando, né, para a gente poder entender, o Senhor ele diz assim, olha, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Ele disse, olha, medita no livro dessa lei de dia e de noite e não estribes, não desvie o teu caminho nem para a direita e nem para a esquerda. A distração, ela é algo muito perigoso. Ela pode atrapalhar completamente o sucesso da sua missão, da chamada que Deus te confiou. No segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 4, do verso 29 em diante, a gente vai perceber naquele episódio em que a sunamita perde o seu filho, contextualizando vocês bem rapidinho, o texto diz ali, quando ela procura Eliseu no Carmelo, Eliseu coloca Geazi para ir na frente dele, lembra? Aí ele dá o bordão, dá a capa e ele diz, olha, vai, a mulher não deixa ele, mas resumindo a história, Eliseu vai dar uma direção para Geazi. Ele dá para ele uma direção de que ele não cumprimentasse ninguém no caminho entre a saída do monte até a chegada na casa da sunamita, onde o filho dela estava deitado no quarto de Eliseu. Ele chega ao ponto, depois você pode meditar melhor no texto, mas ele chega ao ponto de dizer assim, olha, e se alguém te cumprimentar no caminho, não lhe responda. Gente, isso é muito sério. Então, para você entender, quando Eliseu enviou Geazi,
deu a ele essa direção para que ele não cumprimentasse, não parasse até alcançar aquilo que havia sido designado pelo profeta. Muitas pessoas que foram chamadas por Deus, elas estão procrastinando aquilo que Deus mandou elas executarem, porque estão perdidas por aquilo que nós vamos chamar hoje aqui de desvios da distração. Eu quero voltar com vocês sobre a perspectiva de Josué capítulo 1, que foi aonde a gente iniciou sobre o segundo tópico dos bloqueios no caminho da chamada, falando sobre distração. Presta atenção. Lá, logo no início, o Senhor vai dizer assim para Josué no capítulo 1. Está escrito assim no livro dele: tendo Moisés, servo do Senhor, morrido, levantou o Senhor Josué, servidor de Moisés, em seu lugar. Na hora que eu li esse texto e me identifiquei com a história de Josué, eu quis separar e trazer aqui para vocês 3 pontos de distração que se apresentam no caminho da nossa chamada, que eu considero os piores pontos de distração que vêm para atrapalhar o sucesso da chamada que Deus confiou. São eles 3: comparação, pessimismo e necessidade de aprovação. Eu vou repetir, tá bom? A gente vai começar pelo primeiro, que é a comparação, ok? Mas são 3: comparação, pessimismo e necessidade de aprovação. Esses são os 3 pontos principais que a distração usa para roubar da gente o foco dentro da nossa chamada. Voltando então, falando do primeiro, comparação. Se você puder, escreve isso aí agora. Aqueles que estão focados na sua chamada não perdem tempo se comparando. Vou repetir. Aqueles que estão focados na sua chamada não perdem tempo se comparando. Presta muita atenção nisso. Vamos dar uma pausa aqui. Quando o Senhor aparece para Josué, ele diz assim: olha, tendo Moisés, servo do Senhor, morrido, levantou o Senhor, servidor de Moisés, em seu lugar. Rapaz, pensa no tamanho da responsabilidade que é você se tornar o sucessor de Moisés, alguém a quem Deus chamava como amigo. Mas você percebe então agora porque que dentro da direção que Deus está dando para Josué, ele diz: olha, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque, gente, iam surgir muitas comparações dentro desse caminho. Mas tem uma frase muito bacana que eu ouvi e nunca mais eu esqueci, onde alguém disse assim: olha, aonde tem Josué, Moisés não faz falta. Eu acho isso maravilhoso. É alguém que compreende qual é o seu lugar dentro da missão. Você não pode deixar, sobre hipótese nenhuma, o sentimento de comparação aparecer no caminho da sua chamada, porque senão ele vai te desviar completamente do propósito que Deus tem com a sua vida, ok? A segunda coisa, o segundo desvio que nós chamamos, de distração, é o pessimismo. E aí a gente continua mantendo ele como exemplo. Números, capítulo de número 14. Anota essa referência, Números 14. A gente já volta nessa história. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é exemplo pra gente de pessimismo. Agora deixa eu explicar pra vocês o que é uma pessoa pessimista. Anota aí. É aquela que prefere acreditar que tudo vai dar errado. Ou seja, ela vê dificuldade nas oportunidades e na maioria das situações. O pessimista tem por norma não ter esperança e nem confiança de que coisas boas podem acontecer. Eu quero que você sublinhe isso, gente. Esse significado, ele tá de forma literal no dicionário, tá bom? E uma das coisas que me chamou a atenção nesse significado é quando diz que uma pessoa pessimista, ela tem por norma, ou seja, via de regra, ela estabelece a crença de que as coisas não vão dar certo. No processo de distrações que aparecem no caminho da nossa chamada, a gente, se não vigiar, cai na ideia do pessimista, sabe? Não vai dar certo. É a pessoa que nem quer tentar, ela já desiste antes, porque o prognóstico dela é sempre o pior possível. Agora veja, ela tem como norma isso, tipo, vai dar errado, isso já é via de regra para ela. E Deus não nos chamou para isso. O Senhor, ele diz, e a gente aprende isso na sua palavra de forma muito clara: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, diz o autor da carta aos Hebreus, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma, ou seja, para a conservação da nossa fé. Um homem de fé, uma mulher de fé, ele não pode ser pessimista, mas infelizmente o pessimismo são umas das distrações que entram no caminho da nossa chamada. E aí o que acontece? Por que a gente está utilizando Números, capítulo de número 14? Quando Moisés envia os espias
para visualizarem a terra de Canaã e trazer de lá boas notícias, saber se a terra era boa, se o fruto era bom, vocês lembram? Eles voltaram e disseram, olha, realmente a terra é boa, o fruto é bom, um cacho de uva precisa ser sustentado por 2 homens, mas eles também voltaram tomados de pessimismo. Mas o texto é claro, exceto Josué e Calebe. Como é que eles voltaram? Animados. E o texto não diz necessariamente se foi Josué e Calebe, porque ali há concordância entre ambos. O texto apenas diz que enquanto o povo estava pessimista e aqueles espias desesperados, dizendo, olha, eles vão acabar conosco, nós somos como gafanhotos aos seus olhos e tal, Josué e Calebe vão se levantar diante da congregação e olha o que eles vão dizer. Eles vão dizer, olha, nós vamos subir e vamos conquistar, porque eles serão como pão diante dos nossos olhos. Como pão, nós os devoraremos. Gente, eu acho linda essa palavra. E já fica aqui, tá? Não estava no meu programa não, mas já fica aqui um acréscimo, sabe o quê? Como que você sai do desvio dessa visão, dessa distração pessimista, se associando a pessoas otimistas? Veja, na conquista e na tomada de Canaã, você vai sempre ver ali Josué e Calebe junto. Josué e Calebe junto, inclusive são as únicas gerações que tomam posse de Canaã. Os outros pereceram no deserto. Os pessimistas não avançam. Os pessimistas olham a terra, mas não entram na terra. Mas os otimistas não. Os otimistas sobem e destroem os inimigos como pão, eles devoram. Foi isso que Josué fez. Então perceba como o pessimismo, ele é um desvio de distração que pode comprometer o sucesso da nossa missão e da chamada que o Senhor nos deu. Então eis a importância de você se associar não só à palavra, mas a pessoas que acreditam no sucesso da sua missão. E não só se desviar, mas romper com esse pessimismo, com esse desejo de estabelecer como norma, como via de regra, a certeza de que não vai dar certo. Vamos acabar com isso agora, em nome de Jesus, ok? Agora, anota aí o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto de desvio de distração? Necessidade de aprovação. Escreve aí, necessidade de aprovação. Recapitulando os 3 pontos, tá bom, galera? Primeiro, comparação. Segundo, pessimismo. E agora o terceiro, necessidade de aprovação. Também baseado agora no livro de Josué, no capítulo 1, no verso de número 9. O Senhor diz categoricamente para Josué, não te mandei eu? Gente, esse eu aqui é o Senhor. A gente precisa parar de buscar a aprovação das pessoas daquilo que Deus já falou com a gente. É clichê, mas é verdade. Um com Deus é maioria. Agora você pode ter uma multidão à sua volta. Sem Deus isso não vai significar nada. E o Senhor deixou isso claro para Josué. Por quê? Para que ele não caísse, não se distraísse ao longo da sua caminhada. E no caso dele, a chamada dele o levava até o domínio das posses da terra de Canaã. Então, nesse trajeto, muita gente ia querer falar muita coisa com relação à transição dele para Moisés, ou seja, o exemplo da comparação, a visão pessimista daquele povo que já vinha daquela geração. E terceiro, e agora por último, essa necessidade, não há em Josué uma necessidade de aprovação do povo. Por quê? Porque ele reconhece que quem chamou ele foi o maioral. Você me desculpa assim falar grosso modo, mas é que Deus está me mandando dizer desse jeito para quem está acompanhando essa aula agora. Quem te chamou foi o maioral. Aquele que manda, o dono de todas as coisas, o arquiteto do universo, o Senhor de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então você tem ao seu lado, na chamada, na convocação de Deus para a sua vida, aquele que tem o poder de tornar todas as coisas possíveis, de fazer absolutamente tudo. Então para de ficar buscando necessidade de aprovação em terceiros naquilo que o primeiro já liberou sobre a sua vida. Então a gente vê o Senhor dizendo a Josué, não te mandei eu? Esse eu aqui é o eu de Moisés também, que aparece em Êxodo capítulo 3, é o eu sou, e nele está tudo o que nós precisamos. Então chega de se distrair, buscando confirmação o tempo todo e aprovação em cima daquilo que terceiros podem dizer a seu respeito, tá bom? Por que eu tô massificando esse tópico das distrações, gente? Porque eu percebi a exemplo da minha própria vida como as distrações comprometem o sucesso da nossa chamada, a nossa realização, mas eu quero ser muito específica agora, com base na palavra de Deus em 1 Reis capítulo 13, que as distrações, elas têm o poder de, destruírem a nossa chamada
E por que não dizer para algumas pessoas, é exemplo do texto, a própria vida? Porque o que está ali em 1 Reis capítulo 13? O profeta novo e o profeta velho. Vou te contextualizar aqui bem rapidinho como é que é essa história. Deus levantou o profeta velho, deu a ele uma missão. E semelhante com aquilo que Eliseu falou para Geazi quando foi ressuscitar o filho da sunamita, né? De não cumprimentar ninguém, a direção do Senhor naquela missão para o profeta novo foi: você não vai comer ali, não vai voltar pelo caminho que você está indo e não vai se distrair, não vai saudar ninguém ali, não vai fazer nada, não vai comer ali, não vai descansar ali, não vai voltar pelo caminho que você veio. Essa foi a direção da missão que Deus deu ao profeta novo. E ele foi lá, realizou uma grande obra, mas avisaram para um profeta velho naquela região que aquele homem de Deus estava lá. E quando o profeta velho encontrou com ele, foi provar, né? Aquele homem foi provar o nível de obediência e de foco que o profeta novo tinha na missão. E foi uma desgraça muito grande, porque, resumindo o texto, o profeta velho chamou ele para descansar, chamou ele para comer, e ele disse: não, o Senhor me disse para não comer, para não repousar. Aí ele disse assim, tô resumindo, tá, gente? Mas eu também sou homem de Deus, pode vir. E ele acaba cedendo à voz do maioral, à voz do eu sou, e se confunde com a voz daquele profeta velho que também dizia ser homem de Deus. Resultado, ele descansou, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu. E quando ele estava saindo, quando ele estava voltando, o profeta velho disse para ele: ah, você foi desobediente. E eu poderia aqui traduzir o texto dizendo: ah, você se distraiu. Você perdeu o foco na missão, mas agora, muito antes de você chegar, você vai morrer por causa dessa sua atitude. Gente, resultado, o homem volta sentado no jumentinho, um leão encontra ele no caminho, devora ele, ele é morto e não consegue nem ser sepultado no lugar que os seus pais foram sepultados. Enfim, a distração do foco da missão, da direção que Deus havia dado ao profeta novo, não comprometeu totalmente a missão, porque ele chegou a realizar, mas comprometeu a vida dele. E é até desagradável dizer, mas você vê, depois do advento da internet, da informação, aquela coisa toda, tem gente que atravessa a rua olhando o celular e compromete a vida. Se a gente pudesse dar um nome para esse tipo de morte, não tenha dúvida que seria distração. Quantas pessoas não batem o carro, né, porque estão olhando, respondendo coisas enquanto estão dirigindo. Então a questão da distração no mundo espiritual, ela é muito importante, e no físico também, por isso que eu estou massificando isso aqui. Existem coisas na nossa vida que não seria nem combater só no universo espiritual, seria apenas a gente conseguir manter o foco daquilo que a gente foi chamado para fazer. Lembrando disso aqui e falando sobre os perigos da distração, eu me lembro que quando eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, aqui na minha cidade onde eu moro, eu dava 2 horas de viagem de ônibus de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E às vezes muito cansada, ter acordado muito cedo, ter voltado muito tarde, quando eu me assentava para voltar para casa, às vezes eu dormia, né? Encostava a cabeça ali e dormia. E quando o sono me pegava nessa que eu tô voltando, irmão, eu perdia o ponto que eu tinha que descer em casa e às vezes só acordava já muito longe de casa. Resultado, sem dinheiro, sem nada, eu tinha que esperar às vezes ir pro ponto final do ônibus e pedir pro motorista se ele não podia me dar uma carona, ou seja, deixar eu continuar a viagem na volta, para na volta eu conseguir descer no meu ponto original. Às vezes o motorista deixava, aí você diz assim: ei, Camila, não perdeu nada, perdi tempo. Tempo de voltar para casa, tempo de descanso, tempo de sono, tempo de preparo, porque é isso que a distração faz, ela rouba seu tempo de qualidade, rouba seu tempo de vida, rouba o seu tempo, enfim. E às vezes ele não deixava não. Às vezes eu tinha que descer no ponto final, ligar para alguém e perguntar se podia me pegar, fazer alguém chegar para eu ter dinheiro de passagem para conseguir voltar. E às vezes eu também não conseguia, eu tinha que voltar a pé. Então, gente, o preço que se paga pela distração é muito caro. Sabe, o preço que se paga pela distração é muito ruim. Ela te faz procrastinar coisas que te fazem depois se sentir muito frustrado. Então é por isso que dentro do romper os bloqueios no caminho da jornada, a distração não pode estar. Primeiro porque ela vai te trazer esses desvios que a gente já colocou aqui, pessimismo, necessidade de aprovação, comparação, tudo isso acontece na distração. E por fim,
não só comprometer o sucesso da missão, como a sua chamada como um todo, né? Tanto no mundo físico, como principalmente no mundo espiritual. Ou vice-versa, né? A exemplo do que eu usei aqui agora. Então não deixa o profeta velho comprometer a sua jornada, os hábitos velhos, as coisas antigas, sabe? Eu tava meditando aqui sobre esse texto para falar com vocês aqui nessa aula, e Deus falou comigo, não é sobre idade. A distração não é sobre idade, é sobre manter o foco, sabe? O perigo de você se distrair, ele não te leva só a perder tempo a tantas outras coisas, mas vida, e vida na chamada, sabe? E vai mantendo esse procrastinador que a gente acaba se tornando quando se perde nas distrações. Então nós vamos romper com esse bloqueio, com esse desvio da distração, ok? Chega de distração. Eu quero que vocês escrevam essa frase aí, a exemplo desse texto que a gente acabou de mencionar de 1 Reis, capítulo 13, ok? Não é sobre idade, é sobre convicção. Quanto mais clareza você tem do seu chamado, quanto mais foco você tem da sua missão, mais rapidamente você supera a distração. Então, a exemplo desse texto, a gente vê que não é sobre idade, é sobre convicção. Você precisa ser convicto da sua chamada. Quanto mais foco você tem e clareza da sua chamada você tem, menos força essas distrações do seu exterior vão ter o poder de te desviar do propósito de Deus para a sua vida, ok? Então, gente, vamos recapitular isso aqui porque é muito importante. Os 3 pontos, ok? Os 3 bloqueios que aparecem no caminho da nossa chamada e que a gente não pode desviar, ok? A gente precisa romper. O primeiro é a culpa porque ela te paralisa. O segundo são as distrações porque elas te fazem procrastinar, te fazem perder o foco da missão, ok? E o terceiro, agora tão importante quanto os 2 primeiros, a insegurança, porque ela tende a roubar a sua autoridade, ela tende a roubar a sua convicção, ok? No primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 19, verso 9, diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Bom, o cenário é esse, só te contextualizando. Elias já fez fogo descer do céu, já corrigiu aí a rota de Israel, matou os profetas de Baal, só que agora essa informação chegou ao conhecimento de Jezabel. Mulher essa que vai ameaçar Elias, e esse homem que acabou de fazer fogo descer do céu, né, em oração, pedindo ao Senhor, ele agora vai fugir, apavorado pela ameaça de Jezabel, que disse: olha, me faça amanhã os deuses outro tanto, ou seja, isso que ele fez com os meus profetas, e outro tanto se amanhã eu não fizer isso a Elias, ou seja, eu não acabar com ele. Ao ouvir essa ameaça, ele se esconde, tenta proteger a própria vida e demonstra nesse processo muita insegurança. E vai entrar dentro de uma caverna se escondendo, né? Por medo de tudo aquilo que ouviu e pela ameaça de Jezabel. Então, esse é o contexto da narrativa que a gente acabou de fazer menção em 1 Reis, capítulo 19. E aí, o que a gente vê ali? Como a insegurança é gerada. Partindo de que princípio essa insegurança é gerada? Quando o Senhor aparece para Elias naquela caverna, né? E diz o que para ele? O que fazes aqui, Elias? Você vai ver Elias respondendo ao Senhor várias vezes, dizendo: olha, eu não sou melhor do que os meus pais e só eu fiquei. Há essa frase repetida por 2 vezes no texto do capítulo 19, aonde ele diz: só eu fiquei, só eu fiquei. Então, uma das coisas que gera essa insegurança em Elias, né, e que tende a roubar a autoridade daquele homem que agora nem se parece com aquele homem que viu o fogo do Senhor ser enviado sobre o Carmelo e que com tanta autoridade mandou matar e matou, executou os profetas de Baal, vai ser repetida agora 2 vezes, nem parece o mesmo homem. E aonde ele afirma a manifestação dessa insegurança? Na solidão, quando ele diz o tempo todo: só eu fiquei, só eu fiquei. Uma outra coisa que vai aparecer dentro desse contexto é a falta de instrução, a falta de conhecimento, melhor dizendo, daquilo que Elias tinha que fazer. Ele não sabia mais o que ele ia fazer. Então vamos lá, gente, 2 coisas que precisam ser colocadas na nossa cabeça. Primeiro, ele se sente só. E segundo, ele não sabe o próximo passo. Ele não sabe o que fazer. Não houve nenhum direcionamento para ele. Então, por isso, ele foge, temendo pela sua própria vida. Agora, vamos ver como é que isso é resolvido, né? Primeira coisa, o Senhor vai aparecer para ele e vai dizer o quê? Primeiro, ele não está só. Tem 7.000 que não se dobraram. Segunda, consequentemente, que resolve também a falta de conhecimento do próximo passo.
o conhecimento que o Senhor vai dar para ele agora do que ele tem que fazer. Então ele resolve duas coisas, que é na insegurança, né? Que é movida pela solidão e pela falta da instrução do próximo passo. Essa insegurança que se divide em duas vai ser resolvida de uma única forma: a instrução e o conhecimento que o Senhor vai dar para ele. Ele vai passar a saber aquilo que ele não sabia, e isso vai transformar o final do ministério de Elias, mesmo sobre a ameaça de Jezabel. O Senhor vai dizer para ele duas verdades. Primeiro, não tem só você, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Então, o conhecimento de que há mais pessoas envolvidas dentro do propósito de Israel vai trazer a ele essa noção de que ele não está sozinho, né? Segunda coisa, aquilo que ele vai fazer depois desse episódio da caverna. O Senhor vai dizer para ele: volta. Por quê? Porque você ainda vai ungir reis, você ainda vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Então ele passa a saber o próximo passo. Elias volta pelo mesmo caminho que ele percorreu, com medo, com insegurança, porém agora com uma instrução que revela no verso 15 do capítulo 19. Presta atenção, gente, nem sempre Deus vai mudar o nosso caminho, mas basta Ele transformar o nosso entendimento. E como é que o Senhor promoveu isso na vida de Elias? Removendo o bloqueio da insegurança, ou melhor, fazendo Elias superar o bloqueio da insegurança. Fez ele chegar ao entendimento do conhecimento, da informação. A ameaça de Jezabel não caiu por terra, ele continuou debaixo de ameaça, porque ela disse que o mataria. Isso não se resolve no encontro de Deus e Elias ali na caverna, a ameaça se mantém. Ou seja, o cenário não muda. Uma outra coisa, Deus faz ele voltar a percorrer o caminho pelo qual ele veio quando se sentiu inseguro, sozinho, com medo e ameaçado. Então veja bem, Deus não mudou Jezabel, Deus não mudou o caminho que ele percorreu até se esconder dentro da caverna, mas bastou um encontro com o Senhor, que deu a ele o conhecimento, a instrução de coisas que ele não sabia, para que o bloqueio da insegurança pudesse ser detonado, pudesse ser destruído. Ele agora volta pelo mesmo caminho que ele fez, só que voltando a ser aquele Elias do Carmelo, o Elias que sabe o que Deus vai fazer, o Elias que tem convicção na palavra que ele recebeu. É a mesma coisa que Deus está fazendo conosco aqui. Existem preconceitos e situações que te tornam inseguros no processo da sua caminhada, sabe? Da sua chamada. Coisas que você já pensa que não vai conseguir, coisas que ameaçam a sua convicção acerca da promessa que Deus te fez. Por estar num cenário aí, às vezes na sua casa, ou até dentro da sua eclésia, você se sente sozinho, parece que só você se preocupa com aquilo, que só você tem um propósito de Deus naquilo, e na verdade não é assim. Através do caminho da chamada, é isso que a gente quer te mostrar. Que existem pessoas que estão comprometidas no mesmo propósito que você, só que às vezes você não tem acesso a essas pessoas e você pensa que está sozinho. Só que isso não vai mais acontecer. E uma outra coisa, tem coisas que você pensa que não vai dar certo, ou você se sente sob ameaça na sua chamada, destruído na sua chamada, porque você ainda não tem o conhecimento do próximo passo. Camila, o que eu vou fazer, né? Deus, o que eu faço? Pois está na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa saber para o próximo passo. E nós estamos aqui no caminho da chamada justamente para te dar as ferramentas para romper com todos os bloqueios que aparecerem no caminho da sua chamada. Então perceba como Elias superou aquele nível de insegurança que ele estava vivendo dentro da sua chamada e dentro da missão que Deus confiou a ele. Ele rompeu por intermédio do conhecimento. Quando Deus deu para ele a instrução do próximo passo, aquilo que ele ainda ia fazer, as pessoas que ainda estavam inseridas com ele dentro daquele mesmo propósito onde ele se sentia só, deu para ele convicção e mais clareza do seu chamado, fazendo ele sair de dentro da caverna e retornar para aquele caminho. Gente, eu já disse e volto a dizer, Deus não mudou o caminho, Deus não mudou o pensamento de Jezabel com relação a Elias, nada disso foi transformado. O que Deus mudou foi o entendimento, não foi nem Deus que mudou, o conhecimento, né? Que Deus passou para Elias fez com que o seu entendimento passasse por um processo de transformação, que deu para ele o quê? Coragem para percorrer aquele mesmo caminho. O caminho que ele trafegou com insegurança, o caminho que ele trafegou com dificuldade, só que agora ele vai voltar com coragem, com convicção, com clareza, com atitudes já prontas para serem tomadas para a próxima etapa da sua chamada. Falando em próxima etapa, gente, eu já quero frisar aqui, você não pode perder a aula 2 de jeito nenhum. E por que não pode? Porque é exemplo disso que a gente está falando aqui agora, sobre aquilo que foi removido, por exemplo, a insegurança, né, que Deus tirou de Elias
tocando no seu entendimento, a aula 2 é para isso. Eu vou estar te mostrando sobre 3 decisões que, independente do nível da sua chamada. Por que independente do nível? Porque, filho, a gente vê Elias vivendo uma crise no auge da maturidade do seu ministério. Então isso é a prova que não importa qual é o nível ministerial ou o nível de chamada que você tá. É para você que está começando. É para você que ainda está identificando para que você foi chamado, e é para você que já desenvolve a sua chamada, mas está vivendo num momento de crise. Independe da faixa etária, independe do nível que você está desenvolvendo agora da sua chamada. O que, Camila? 3 decisões que, independente do nível da sua chamada, você precisa tomar a partir do momento que você compreende o porquê você foi chamado ou para que você foi chamado. Então não perde a aula 2 de forma nenhuma, porque é como se a aula 2 para você é como o Elias que sai da caverna e que começa a voltar pelo caminho, aonde o caminho não precisa mudar, porque as suas decisões e os seus pensamentos começam a transformar a sua forma de lidar com todo o cenário que está à sua volta e com tudo que acontece à sua volta, sacou? Você entendeu? Então cola com a gente para a próxima aula, mas não vai embora ainda não, que hoje eu quero passar para você os exercícios. A gente fala durante muito tempo sobre tarefas, mas dessa vez eu quero massificar o tema exercícios. São coisas que você vai fazer baseadas na aula que a gente colocou aqui agora, tá bom? Lembrando, e eu já quero profetizar isso, gente. Assim como Elias, que pensou que estava acabado ali dentro daquela caverna, e o Senhor deu para ele uma instrução que mudou completamente o final, né, do desenvolvimento da sua chamada. Eu preciso que vocês desenvolvam esse entendimento. Vambora, hein? Bola pra frente. O que eu tô querendo dizer? Começou, termina. Compromisso, vai até o final, tá bom? Você não vai parar no meio do caminho, sua chamada não vai terminar como você está pensando, e eu estou declarando isso aqui em fé, tá? Porque isso não tem a ver com o que você sente, tem a ver com aquilo que Deus vai transformar por intermédio do seu entendimento, tá bom? Então vambora, foco até o fim, inconstância nunca mais. Ai, Camila, mas a consciência, a culpa, eu já comecei a primeira aula, eu nunca entro na... Sai fora, esquece a dívida, para de querer administrar o passado e vambora pra frente pro futuro, gente. Vamos ficar colado em tudo que a gente tem pra fazer, ok? Nos grupos de WhatsApp, em tudo que vai estar bombando no período do caminho da chamada. É a injeção de ânimo que você precisa, é o posto de combustível que Deus parou pra você abastecer o carro da tua chamada, é um mapa que Deus traçou pra você ter direção de pra onde ir, pra não ficar, ai, eu tenho vontade, ai, mas eu não sei o que fazer. O que você tem que fazer vai estar aqui, disponível pra você. Agora, a direção você tem, né? A palavra já vem de Deus para nossa vida, a bênção do céu está sobre nós, mas o compromisso tem que ser com você. Por isso que eu sempre inicio ali frisando, né? Coloca na agenda, escreve, aula, alarme, vambora, ok? E pensando nisso, a gente desenvolveu, né, alguns exercícios que são indispensáveis, o cumprimento desses exercícios para você o quê? Começar a ter desenvoltura no caminho da chamada, tá? Os exercícios estão todos voltados para detonando as distrações, no caso, os bloqueios que nos desviam, né, com distrações no caminho da nossa chamada. Número 1, detonando a comparação. Presta muita atenção. Vocês vão pegar o celular de vocês, ok? Vão fazer uma selfie e vão postar nas redes sociais de vocês junto com a frase: aquele que te chamou não te compara com ninguém. Repetindo, aquele que te chamou não te compara com ninguém. E aí você vai acrescentar as nossas tags, tá bom? Começa com hashtag detonando a comparação, o caminho da chamada, foco até o fim, tá ok? Segundo exercício, detonando o pessimismo. Você precisa tentar em até 48 horas algo simples que você nunca fez por sempre achar que vai dar errado antes de tentar. Exemplo, uma receita de bolo que você nunca tentou, um lugar que você nunca foi, um convite que você nunca fez a alguém, uma mensagem que você nunca ouviu, tá entendendo? Uma coisa simples que você nunca tentou por medo de errar, você precisa em 48 horas escolher e tentar alguma coisa, tá bom? Lá no textinho onde ficam as tarefas que a gente manda pra vocês, vai estar alguns exemplos ali, tá bom? Mas é livre pra escolher, ok? Detonando o pessimismo. Agora, terceiro e último, detonando a necessidade de aprovação. Nós vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar esperando o apoio dos outros, você vai começar algo com você, tá bom? E sabe o que é isso que você vai começar? Você vai criar um grupo de WhatsApp e vai convidar pelo menos 5 amigos para aprenderem e estudarem junto com você
participando do caminho da chamada, tá bom? Você vai começar falando o que você aprendeu hoje e vai aproveitar e vai enviar o link da aula. Lembrando que você é livre, você pode colocar o seu nome, o seu tema no seu grupo, tá bom? O grupo, ele é seu. Ao invés de ficar esperando a aprovação dos outros, você vai iniciar algo, ok? E esse algo é um grupo seu no WhatsApp, convidando até 5 amigos. Começa falando da aula de hoje, pode falar que essa é uma das tarefas e aproveita e convida essa pessoa para participar. Envia para ele o link da aula, tá bom? E aí você já começa a desenvolver a atividade ali no seu grupo, ok? Então, detonando a comparação, detonando o pessimismo e detonando a necessidade de aprovação. A gente vai detonar todos os bloqueios e desvios de distração enquanto nós estivermos envolvidos no caminho da chamada, tá bom? Gente, os exercícios são fundamentais para vocês irem desenvolvendo com a gente essa jornada do caminho da chamada, tá bom? É muito importante, por exemplo, essa questão de você criar o grupo do WhatsApp que a gente sugeriu no terceiro exercício. Por quê? Porque é ali que você tem a oportunidade de passar aquilo que você também está aprendendo, entendeu? E contagiar outras pessoas, né? Ativar outras pessoas, já começando a desenvolver o propósito que a sua vida carrega, tá bom? Assim você já demonstra seu foco, sua persistência, porque esses são desejos fundamentais e eu quero te encorajar a firmar o seu propósito e o seu compromisso, tá bom? Fazendo as tarefas, postando, acompanhando as aulas dessa semana, acompanhando a gente junto às redes sociais, não perdendo nada, não perde nada. E uma coisa sobre os exercícios e as tarefas que a gente manda pra vocês, é para vocês terem em mente que não precisa mandar de volta pra gente, tá bom? É para vocês guardarem, analisarem, medirem a própria evolução de vocês na imersão do caminho da chamada, tá bom? Se você não tiver impressora, não tem problema. Copie num caderno, faça no bloco de notas. O mais importante é armazenar, guardar, praticar, tá bom? Praticar as tarefas pra gente poder desenvolver. Então é isso, meu povo. Foco até o fim, constância nunca mais. Vem comigo, dá continuidade no caminho da chamada. Não fica de fora. Na próxima aula, gente, muito importante, pelo amor de Deus, não perde. Na próxima aula eu vou te ensinar 3 decisões que, independente do nível de chamada, você precisa tomar para poder prosseguir no caminho da sua chamada. Convide seus amigos, faz bombar no seu grupo do WhatsApp, dá uma olhada também no link do nosso para quem ainda não se inscreveu, pois eu preparei um conteúdo muito especial para você e você não pode perder. Vocês estão vendo que eu tô empolgada? A aula já tá terminando e eu tô como? Já querendo começar a segunda. É isso, gente. Eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida. Quero orar por você agora nesse encerramento para que aquele que começou a boa obra na sua vida possa te ajudar a concluir, tá bom? Antes de orar ainda, me fala o que você achou desse vídeo, qual parte mais falou com você. Deixa aqui o seu comentário pra gente poder criar uma comunidade onde nós possamos edificar uns aos outros, tá bom? Seu feedback é importante de verdade pra mim e eu quero te ajudar de verdade, tá? No conhecimento, na oração, na intercessão, enfim. E os melhores comentários vão aparecer na próxima aula, tá bom? E eu acho que eu vou bolar também um sorteio aí pra gente poder estar presenteando a participação de vocês. Usa muito aí as nossas hashtags, acrescenta ela nos seus comentários, tá bom? Hashtag inconstância nunca mais, foco até o fim, vai com medo mesmo. Essa não foi eu que criei não, foram vocês, né? A galera que já tá acompanhando aí com a gente, enfim. Com certeza você lembrou de alguém enquanto assistia a aula, alguma palavra que falou com você. Manda para essa pessoa, tá bom? Fala para ela, transmite o link, seja um mensageiro de boas novas, não seja preconceituoso, desenvolva a sua chamada, não seja religioso, não seja ignorante como eu fui, sabe? Demorando tanto tempo, querendo espiritualizar aquilo que eu tinha que executar, sabe? Manda, convida, compartilha, deixa brilhar, deixa florescer o seu ministério, tá bom? Eu te espero para a segunda aula. Não esquece, gente, com todo respeito, mas a aula 2 é tão ou mais importante do que a aula 1. Por quê? Primeiro, porque é nela que você mostra a continuidade daquilo que você começou. E segundo, porque nela eu vou apontar 3 decisões. Não é dúvida, não é tipo a luz da psicologia, onde a gente vai falando e no final a decisão é sua. Não, eu vou te apontar 3 decisões definitivas de transformação na área do seu chamado, que quando você toma, aquilo muda, tá bom? Na aula 2, não fica de fora, eu te espero, ok? E como eu tava dizendo aqui, eu não quero terminar sem orar. Quando eu não oro no começo, eu oro no final. E hoje eu quero orar no final, porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu ouvi do Marcos Brunet algo muito importante e eu não me esqueci.
ele estava ministrando e ele disse assim: Deus só se propõe a ser o ômega, de onde ele foi chamado para ser o alfa. Então assim, ele se compromete sim a sustentar, a garantir, sabe? A terminar só aquilo que ele começa. E eu sei que isso que você está começando é para a glória de Deus. E no seu coração, a despeito da culpa, de tudo aquilo que a gente já tratou hoje aqui, o seu sentimento de viver a sua chamada é verdadeiro. Então nós vamos orar isso, chamando Deus para ser o alfa dessa sua nova empreitada, desse seu novo projeto, dessa sua nova entrada no caminho da chamada, sabe? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e para esse novo tempo, nós vamos invocar agora o alfa. O alfa, para quê? Para que ele possa te dar força, para quando terminar todo esse processo e essa jornada, você possa dizer: aquele que começou a boa obra terminou. E aí a glória é dele, mas o sentimento de realização é seu, e é tão bom a gente não ter que lidar com a culpa do que viveu, mas com o sucesso daquilo que Deus está proporcionando para o nosso futuro. Eu vivi isso, eu vivo isso, e eu estou aqui em fé, porque eu sei que você também pode viver. Então ore comigo agora, tá bom? Pai de amor, muito obrigada por essa aula de hoje. São tantos desafios, Senhor, no caminho, mas o Senhor é aquele que vai adiante de nós, aplainando o caminho, endireitando as veredas. Verdadeiramente o Senhor é o nosso pastor, e eu sei que nada vai nos faltar nesse caminho, porque assim como abrimos a aula de hoje, o Senhor disse: eu sou o caminho. Então eu sei que tem provisão no caminho, tem bálsamo no caminho, tem direção no caminho, tem cura no caminho, tem transformação nesse caminho, porque o Senhor está conosco nesse caminho. Mais do que isso, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada por esse dia de hoje, por cada um, Senhor, cada uma que está aqui conosco, começando hoje essa jornada, começando a caminhar neste caminho. Vai dando disposição, vai dando ânimo, vai fortalecendo a fé. Eu te peço agora, Pai, robustez, espírito de fortaleza, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Vai levantando, Senhor, levanta pessoas que estavam desanimadas. Senhor, como o Senhor fez com Ezequiel naquele vale, à medida que ele profetizava, eu profetizo também, como o Senhor tem me dado ordem neste tempo, para que se levante um poderoso e um numeroso exército. Quem não cantava vai voltar a cantar, quem não sabia que podia pregar vai se descobrir um evangelista de boas novas, quem não sabia que tinha aptidão para liderar vai liderar, quem já liderava vai melhorar o seu departamento. Senhor, tu vai visitar até a maternidade, até a paternidade, pessoas que vão se tornar líderes dentro de casa. Deus, eu não tenho dúvida que neste caminho, dons, talentos, ministérios, poder, unção, o Senhor vai liberar. Por isso eu te chamo agora, junto com essas milhares de pessoas que estão conosco agora. Senhor, nós te invocamos, seja o alfa desse projeto, toma a frente, tua é a glória, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória e o testemunho de tudo aquilo que fizermos, Senhor. Senhor, nós iremos tributar a ti toda a honra e toda a glória que é devida ao seu nome, na certeza de que aquele que começa é fiel para terminar. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda no entendimento, na aplicação das tarefas, nos ajuda nessa semana, Senhor, a detonar com a culpa, a detonar com as comparações, a detonar com as distrações, a detonar com as inseguranças. Venha conosco nessa jornada e glorifica o teu nome, é o que nós te pedimos. Abençoa o caminho da chamada e cada um que está caminhando nele para a glória do teu nome. Eu te oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, meu povo, um beijo, até a aula 2, Deus te abençoe.